olhando lá para o firmamento. Tá bom? A paz do Senhor, irmãos. Vamos fazer a leitura dos capítulos 4 e 5, capítulos 3 e 4 de Esther. Nós vamos ler do versículo 1 até o 6 e depois o capítulo 4, 15 seguintes. Quando diz assim a palavra no capítulo 3 de Esther: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvido, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha dito que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém em seus olhos teve pouco o pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Vamos ler agora o capítulo 4, do 15 até o final. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por esses 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim eu irei ao rei, irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo o que Esther lhe havia ordenado. Muito bem. Na leitura que nós fizemos anterior, dos capítulos anteriores, desde o capítulo 1, foi colocado para os irmãos que o que existe de melhor numa determinada sociedade é produzido pelos servos de Deus. Pela história foi assim. Isso nunca vai mudar. Quem traz o bem verdadeiro, o sumo bem para um determinado país, para uma determinada sociedade, para uma determinada geração, é o povo de Deus, é o homem de Deus, é a mulher de Deus, o real abençoador do seu tempo, o real abençoador da sua geração. Deus não delegou isso a ninguém. Afinal de contas, nós entendemos com base na palavra de Deus que foi a esse povo que Jesus se referiu, dizendo que eles deveriam ser o quê? Sal e luz. Vocês são sal da terra, a luz para essa geração. O apóstolo Paulo vai colocar também que nós devemos resplandecer como luzeiros perante uma geração corrompida, perversa. Então, se você analisar a história, você vai ver isso. Por que a gente está colocando isso aqui? Na aplicação do livro de Esther, nós colocamos anteriormente que o que existiu de melhor no Império Persa foi por causa de Esther. Isso porque quando ela se casa com Assuero já vem de um contexto de derrotas, de fracassos. Quem leu a história, quem estudou a história, verificou isso aí nos anais da história. Ele vinha de derrotas contra os gregos. Ele vinha de uma situação já claudicante, já não estava muito bem das pernas. Então aquela grande festa de arromba que ele faz ali é muito parecido com o espírito festivo
de um povo que está mal da alma, está mal emocionalmente, está mal no espírito, e tenta aplacar esse mal com muita festa. Vocês já viram falar de um povo que não sabe esperar o final de semana para fazer churrasco, para comprar um bocado de engradado de cerveja? Já viram falar de um povo que é o povo das festas? É o povo que gosta de pular muito, de saltar muito. É o povo da cerveja. É o povo do samba. É o povo do carnaval. Já viu? É o povo que tem muitos humoristas. Já viu falar desse povo? Você sabe que povo é esse? Que nação é essa? Dizem dessa nação que ela é a nação mais feliz do mundo. Mas é o contrário. É o contrário disso. Por ser esse povo um povo muito deprimido espiritualmente, esse povo não tem condição de ficar muito tempo só, então precisa se reunir com o máximo de multidão de pessoas, o máximo de gente, fazer o máximo de festa, ter o máximo de envolvimento, para que eles possam, de alguma forma, dissipar esse caos da alma, despistar esta angústia que lhe procura, que lhe persegue tanto. Interessante que com relação a essa condição dos povos, que procuram utilizar-se de certos expedientes para fugir da angústia. Essa angústia é resultante da ausência de Deus. Só quem coloca fim a essa angústia é a presença do Senhor Jesus. Não é a bebida, não é o sexo, não é a riqueza, não é a fama, não é nada disso. Não é o aplauso de todo mundo, não é você ser a queridinha do pedaço, o queridinho do pedaço. Não, isso só piora a situação. Só aprofunda a sua enfermidade. É o encontro com Jesus. Com relação a isso, Jesus, quando ele comparece diante de uma festa, ali no capítulo 7 do livro de João, ele diz o seguinte: aquele que vier a mim, eu farei com que do seu interior fluam rios de água viva. Então você vê esse contexto caótico da Pérsia, que está ali maquiado por uma grande festa. Muitas vezes, por trás de uma grife bem cara, por trás de uma marca bastante abusiva no seu preço, por trás de um capricho financeiro, muitas vezes, por trás disso aí está uma alma que está mal, está um espírito que está muito angustiado. Então nós vimos isso. E o que acontece? Quando Esther chega naquele cenário, ela vem ser o melhor que aquela sociedade poderia ter. Explicamos para os irmãos que Assuero, ele vai terminar a sua vida assassinado por um dos seus conselheiros, por causa da vida promíscua, por causa da vida de bebedeira, a vida de usura, termina a sua vida assassinado. Depois o filho dele, Artaxerxes, ou Xerxes, filho de Esther, assume, e o melhor do Império Persa todinho vai ser esse governo aí de Xerxes, que vai favorecer muito os judeus, vai ajudar muito os judeus, tanto lá da Pérsia quanto de fora, e depois terminado o reino de Artaxerxes, a Pérsia, ela mergulharia num declínio e ela sairia do cenário mundial como grande nação. Ela seria conquistada pelos persas, porque o melhor daquele povo, eles viveram por causa daquela mulher de Deus e por causa de Mardoqueu. Isso é muito importante para nós. O crente, eu vou repetir aqui, ele é o real fator de bênção de uma sociedade. Por isso que quando a igreja for embora, ela for arrebatada, então o apóstolo João escreve: o governo da besta se tornou tenebroso, que significa ingovernável, porque o povo de Deus não vai estar aqui. É a igreja, na pessoa da crente, do crente fiel, o fator de referência para uma sociedade. Então, quando nós lemos aqui o capítulo 3, dentro desse contexto que a gente está reforçando, esse indivíduo, esta figura que é sal da terra, que é luz do mundo, ele tem uma identidade, e é nessa identidade sólida, bem resolvida, de quem não procura no mundo uma referência, porque ele já é a referência. Ele não procura aplauso das pessoas, porque a única preocupação desse crente, que é a referência, é agradar a Deus. Então ele não está procurando a torcida. Então ele não está procurando fazer bonito. Ele não está jogando para a torcida.
Entende? Ele não está buscando aplauso da plateia, porque no coração dele em todo o tempo, ele que tem essa identidade em Deus, ele tem uma única ambição no bom sentido. Eu estou usando a palavra ambição como um termo improvisado, mas ele tem um sentimento só. Ele quer ser aprovado por Deus. Ele não está buscando o aplauso de todo mundo. Por isso que ele não vai com todo mundo. Por isso que para esse indivíduo, que é a referência para uma sociedade mergulhada no pecado, para ele não interessa o que todo mundo faz, antes de interessar aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a palavra de Deus em seus princípios, que mudam e moldam o caráter desse indivíduo, que se deixa trabalhar num desejo insaciável de se tornar cada vez melhor para Deus. Você encontra aqui Mardoqueu. Toda a sociedade ali, que seria extinta depois, porque a Pérsia foi extinta. Tudo bem que tem o Irã lá hoje, mas não é comparável na totalidade ao que foi o grande Império Persa, né? Mas toda aquela sociedade que estava ali se prostrou diante de um inimigo de Deus, que era Amã. Toda a sociedade se curvou perante o inimigo de Deus. Ele foi honrado pelo rei Assuero, num arroubo de loucura próprio do governante, próprio dos magistrados, das autoridades que não têm temor de Deus, que não têm visão de Deus. Então ele foi honrado, e todo mundo tinha que se prostrar perante aquele indivíduo que não tinha dignidade. Ele era a encarnação da própria oposição a Deus. Ele era um delinquente aos olhos de Deus. Ele era alguém condenado aos olhos de Deus, que tinha que prestar contas, né? E toda a sociedade ali se prostra perante ele. Mas não pode ser assim com o homem de Deus. Não pode ser assim com a mulher de Deus. Nós não podemos ser Maria vai com as outras. Nós não podemos ir no estouro da boiada. Pode ir todo mundo. O meu ir com todo mundo está condicionado ao fato de se todo mundo está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Porque pode acontecer. Por exemplo, nós participamos da maior manifestação da história da humanidade, o 7 de setembro. Nunca na história da humanidade uma manifestação daquele porte aconteceu. E a totalidade das pessoas ali estavam movidos pela defesa de princípios cristãos, que estão chamando de princípios conservadores. Então, pode acontecer de uma maioria estar sendo movida por esses princípios. Aí estamos juntos. Mas, exceto a esta situação, a maioria, na totalidade da história humana, esteve contra Deus. Na totalidade da história. E aí não dá para mim, né? Se prostrar, praticar, fazer as mesmas coisas. Irmãos, não é fácil você se posicionar contra o que a maioria está fazendo. É fácil você estar com todo mundo. É mais confortável. Você é aceito, porque afinal de contas você está vestindo a roupa de todo mundo. Você está falando a língua de todo mundo. Você está adotando o comportamento de todo mundo. Então, você não está repreendendo ninguém, você não está cortando o barato de ninguém, você não está confrontando ninguém. Isso, do ponto de vista social, carnal, é muito, vamos dizer assim, conveniente, né? É confortável, mas não é confortável você se posicionar contra a maioria. E pela história, o homem de Deus, que como colocamos, ele é o fator de bênção para uma sociedade, sempre foi. Esse homem que é uma bênção, ele é uma bênção exatamente pelo fato de que ele tem em Deus uma identidade que ele não negocia. Ele tem em Deus princípios que não estão à venda. Ele não está preocupado se vão aplaudi-lo, se vão carregá-lo no colo, se vão dizer coisas boas dele, se vão elogiá-lo, se vão criticá-lo, se vão surrá-lo, se vão matar. Ele não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado única e exclusivamente em manter esta identidade que ele herdou do caráter de Deus. E é com essa identidade que ele é um abençoador do mundo em que ele vive. Mas no momento que ele deixa de ser isso, ele deixa de ser um abençoador, ele deixa de ser uma referência. Então Mardoqueu, naquele momento em que toda aquela sociedade se prostra perante a encarnação do mal, que é Amã, como nós temos aprendido, ele era descendente de Agag, ele era amalequita, que foi um povo que se destacou pela oposição a Deus na história. Ou seja, perante a sociedade, ele estava ok. Interessante, né, irmãos?
os padrões dessa sociedade sem Deus, como aquilo que para Deus continua sendo pecado, continua sendo crime, continua sendo abominável, mas os homens dizem que não tem problema, né? A gente tem que prestar atenção nisso. Muita coisa para o nosso Código Penal não é mais crime. Por exemplo, o adultério não é mais crime para o nosso Código Penal, mas para Deus continua sendo crime. Como é crime a prostituição para Deus, como é crime o homossexualismo, como é crime o furto. Você está vendo aí, ó. O Brasil está tendo aí um candidato que ele é ladrão. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele é ladrão. E está mentindo, dizendo que ele foi o quê? Ele foi inocentado. Ele não foi inocentado. Os crimes que ele cometeu foram tão amplos que os colegas dele lá da Suprema Corte não tiveram coragem de absolver. Simplesmente o processo voltou a estaca zero, porque inventaram o crime de endereço, né? Mas qualquer pessoa que falar o Lula é ladrão não está cometendo nenhum ilícito, ele é ladrão, né? O indivíduo, ontem a Receita Federal o acionou porque ele deve 18 milhões de reais à Receita Federal. Quem deve 18 milhões para a Receita Federal roubou quanto? Nunca na história da humanidade alguém roubou tanto. Nunca. Quer dizer, para a Suprema Corte Federal, ele está livre para concorrer às eleições, embora seja um ladrão. A Suprema Corte Federal deixou um ladrão concorrer às eleições. Veja bem, irmãos, isso aqui não é política não, isso aqui é igreja. Esse aqui é um pregador da palavra de Deus que não se prostra perante isso. A minha palavra aqui, contra esta ordem de coisas, é a mesma condição de Mardoqueu, dos salvos do Antigo Testamento, dos salvos do Novo Testamento, dos homens de Deus ao longo da história, que fizeram o que eu estou falando, falaram contra o mal, não se curvaram, porque quando você não fala a verdade, é porque você se curvou, você aceitou se curvar, você aceitou ser como a maioria, como todo mundo, né? Então, no exemplo de Mardoqueu, nós temos o posicionamento do crente, num contexto em que todo mundo diz, olha, está certo, e o crente diz, está certo, não. Num contexto em que todo mundo diz, olha, ele é a alma mais piedosa do mundo, o crente diz, ele é ladrão. Num contexto em que diz, olha, ele precisa ser canonizado, o crente diz, se ele não se arrepender, vai para o inferno. Né? Então isso é não se curvar. Isso é não se curvar. Ah, mas para os homens ele está ok, mas para Deus ele está condenado. Que ele não se converteu, ele não se arrependeu e continua mentindo. E continua sendo o que ele é. Então veja bem, eu estou colocando uma questão aqui bem fresca dos nossos dias, que está aí, né? Porque eu tenho filhos, né, irmãos? Eu tenho netos, né? E eu não quero que eles acreditem que o mal e o bem é a mesma coisa. Né? Não é possível que eu deixe os meus filhos acreditar, um condenado, um ladrão condenado, não foi inocentado, não foi. O processo só recomeçou. Né? Mas ele não foi inocentado, foi só uma coisa. Então eu não quero que meu neto acredite que a mentira e a verdade é a mesma coisa, que o profano e o santo são a mesma coisa, que Deus e o diabo são a mesma. Não posso deixar, eu não posso me curvar. Então o texto aqui coloca que Mardoqueu não se curvou. Irmão, não se curve, irmã, não se curve, levante a sua voz bem alto, a plenos pulmões e proteste. Mardoqueu, diante daquela sociedade, ele disse, não me curvo porque eu sou judeu, eu tenho uma identidade, ah, mas a maioria se curva. E o que acontece? Quando você se converte a Cristo Jesus, essa conversão vai ser posta à prova, né? Porque se converter de verdade, você vai ser provado. Tem gente que é crente só dentro do prédio aqui, e só dentro da casa dele, mas lá fora ele não dá testemunho dessa conversão verdadeira. Na hora que vem uma situação complicada para ele mostrar a força dele, da fé dele, ele cai fora, ele não se posiciona, ele não quer sofrer as consequências por causa da palavra de Deus. Então acontece, todo mundo ali se curvava diante da encarnação do mal que era Amã, e Mardoqueu não. E as pessoas dizem, Mardoqueu, a sociedade toda está se curvando perante isso aí que está acontecendo, você não vai se curvar não? Todo mundo concorda, todo mundo faz, é tradição, é uma prática normal. O mundo sem Deus, ele vem tornando normal o que para Deus é abominável. Para Deus é anormal. O mundo faz isso, porque o mundo já é do maligno, né? Está lá em 1 João 5,
19, o mundo jaz no maligno. Então, o sentimento geral da humanidade é um sentimento de oposição contra Deus. Então, eles chegam para Mardoqueu e dizem: Mardoqueu, isso é lei, tá? Tem uma lei que diz que é para se curvar diante de Mardoqueu, diante de Amã. É para se prostrar, é para falar a mesma voz, é para ter a mesma atitude, é para ser igual a todo mundo. Nós somos muitas vezes cercados pelo pecado com essas expressões, né? E como eles viam que Mardoqueu não se curvava, então eles esperavam o dia em que o próprio Amã ia passar. E o texto aqui diz o seguinte: eles queriam ver se as palavras de Mardoqueu iriam se sustentar. Isso aí é quando a fé é provada, né? E muitas pessoas estão te olhando e dizendo: ela é crente mesmo? Eu vou aguardar para ver. Tem uma situação aqui que vai se aproximar dela, eu estou de olho para ver se ela vai se sustentar. Eu estou de olho para ver se ele que diz que é crente mesmo vai se posicionar como crente. Não é? E o crente verdadeiro, ele tem a oportunidade, não é no meio das flores e rosas, na maioria das vezes é em meio aos espinhos, é em meio a situações de perda, menos de ganho, mais de perda, em situações de desvantagem, quando, por exemplo, lhe é feito uma proposta indecorosa. Se você ceder a esse padrão, então você vai ter vantagens. Se você ceder a essa ilicitude no seu trabalho, você vai ser promovido. Tem uma porta de emprego aqui, mas você precisa abrir mão de preceitos que você, como crente, crê. Se você abrir mão disso, então esse emprego é seu. E de várias maneiras você vai ter a oportunidade, como tem tido, de mostrar se a sua fé se sustenta, porque é o que o texto aqui colocou. Eles queriam ver se as palavras de Mardoqueu se sustentavam, e se sustentaram, porque ele era um homem de Deus, ele foi até as últimas consequências. Sabe, irmãos, o termo testemunha, ele aparece no Novo Testamento também com a conotação de martírio, porque ele também aparece com essa tradução, martiria, que não precisa esforçar muito para os irmãos entenderem, é martírio. Não é? Muitos irmãos provaram a sua fé, mostraram que as suas palavras se sustentavam com a morte, sendo executados pelo Império Romano, sendo mortos por seus inimigos. Provaram na morte que a sua fé não era uma fé de brincadeira, ela era para valer, era uma fé autêntica. É preciso que nós tenhamos essa consciência. Se nós verdadeiramente nos convertemos, Deus, Ele tem o direito, Ele é Senhor de nossas vidas. Se Ele decidir que Ele vai nos provar até a perda de tudo, inclusive da vida, Ele pode fazê-lo para a glória do nome dEle. A pessoa verdadeiramente convertida, ele vai até as últimas consequências e até a martiria, né? Até a perda da própria vida, por causa da palavra de Deus. No capítulo 4, nós vemos o testemunho de Esther, quando, ainda falando da fé, que é provada até as últimas consequências, a partir do versículo 15, né, que nós lemos, disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se achem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais durante 3 dias e 3 noites, e eu e as que estão comigo aqui faremos a mesma coisa, ainda que isto seja contra a lei. No domingo nós ministramos à noite, colocando algo que eu gostaria, por saber que é de Deus, que os irmãos fixassem em suas mentes eternamente. Irmãos, se um crente, ele é o abençoador do seu tempo, se ele é a referência do seu tempo, se ele é luz, se ele é sal da terra, esse crente então, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, ela está calcada, ele está calcado, fundamentado na eternidade, quanto aos seus valores. Seus valores não vêm daqui, seus princípios não são daqui, vêm da eternidade.
Seus princípios, que pautam sua conduta de vida, fluem nada mais, nada menos do que do caráter de Deus. A ponto do apóstolo Paulo colocar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é muito forte, porque os irmãos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia da Psídia, né? Esse termo foi um termo pejorativo. Por quê? Quando eles chamavam o povo de Deus de cristãos, no grego era tipo assim, cristinho. Olha os cristinhos aí, aos cristos menores, aos seguidores do crucificado aí, ó, aos seguidores daquele que foi condenado como malfeitor, como bandido. Interessante, né? Jesus santo é condenado como malfeitor, né? Como bandido, nunca pecou, né? E nos nossos dias, bandido quer ser canonizado, né? Vivo, né? E na continuidade do roubo, né? Então disse o seguinte: olha, aos cristinhos aí, os que andam com o Cristo aí, era zombaria. Aí o que os apóstolos fizeram? Apelaram? Que era bullying? Não. Cristinhos, nós somos cristinhos. Aceitaram. Pegou. O apelido pegou. Eles aceitaram. Eles chamaram a si a responsabilidade da vergonha da cruz. É vergonha? Seguiu? Então eu assumo. A ponto do apóstolo Paulo colocar: eu reputo tudo como perda, para que de alguma forma eu possa alcançar a Cristo. Não me gloriarei em nada a não ser na cruz de Cristo, na qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Eu aceito. A vergonha da cruz, eu aceito. Então, o que nós vemos aqui, na postura de Esther, é exatamente isso. Eu vou arcar com as consequências. Eu vou arcar com o ônus da minha responsabilidade. Mas nós vemos também que o caráter dela, estando fundamentado em Deus, ela está dizendo: eu sou uma abençoadora da sociedade. Eu só quero fazer o bem. Eu sou alguém que não vim aqui para fazer mal ao governo, mal ao Estado, mal à sociedade, às autoridades. O crente, pela história, ele foi um cidadão em tudo exemplar. Mas quando ela diz: ainda que seja contra a lei, eu vou comparecer à presença do rei. Nós não podemos esquecer, irmãos, do significado disso para as nossas vidas. Ela está dizendo o seguinte: me perdoe o rei, me perdoe as instituições, mas eu tenho uma lei maior. Eu sigo a lei daqui, enquanto a lei daqui não confrontar a lei maior. Está aí, ó, um número grande de pessoas se casando, homem com homem, mulher com mulher. Por quê? Eles respeitam a lei daqui e insultam a lei eterna. Há um monte de gente aí adulterando à vontade, porque não é mais crime. Eles estão sujeitos à lei daqui, que é contra a lei da eternidade, que haverá de julgá-los, inclusive vai julgar aqueles que aboliram o crime de adultério. Então, as pessoas acham bom quando algo aqui nesta vida afrouxa o barraco, para que eles possam acrescentar pecado a pecado, e ainda enchem os pulmões com ar de arrogância. Mas é lei, é lei. Acham bom quando uma lei corrobora com a sua impiedade, o seu pecado. Para Deus isso nunca será lei, será pecado e você vai ser julgado. Então Esther está colocando claramente isso: é contra a lei. Eu estou agindo contra a lei. Irmãos, isso é muito poderoso para o cristão, muito poderoso. Porque nós somos convencidos por esta palavra daquilo que os apóstolos foram convencidos, daquilo que os mártires da história foram convencidos. Eles foram uma bênção para a sociedade, inclusive quando eles foram contra leis perversas. Inclusive quando eles foram contra decretos que contrariavam a vontade de Deus. Esther só poderia continuar sendo uma bênção para aquela sociedade se ela desobedecesse à lei. Incrível, né? Como é que o crente tem que ter sabedoria mesmo. Ele focado na palavra de Deus, ele tem que saber como é que ele vai agir diante dos tantos desafios do seu tempo. Irmãos, eu acredito que nunca teve um tempo com tantos desafios para o crente como esses dias. E esses desafios vão aumentar cada vez mais. Somente o crente verdadeiramente focado na palavra de Deus é que vai saber se posicionar
diante de situações tão complexas, tão desafiadoras. Lá estava ela, esta moça que era outrora escrava, súdita, foi assunta à condição de rainha. Pela lei persa, como rainha, ela tinha que ser a primeira a cumprir a lei que estava errada. Ela tinha que ser a primeira a cumprir a lei que era contra a lei de Deus, mas ela é a primeira a dizer: eu sou contra a lei. É contra a lei, então eu sou contra a lei. A lei está contra a lei de Deus, eu estou contra essa lei. Ela assumiu o ônus e ela ainda disse algo muito claro: eu sei que eu posso pagar com a própria vida. Quando ela disse: se morrer, morrerei. Irmãos, isso é tremendo para as nossas vidas, porque a gente lida com uma comunidade de cristãos, não falando de uma denominação específica, né? Mas como uma comunidade de cristãos que, desde as mínimas coisas, eles são bastante assim, hesitantes para servir a Deus. Eles não estão abrindo mão nem de coisas irrelevantes para servir a Deus. Não abre mão de nada. Você imagina se esse crente for colocado contra a parede, contra uma situação que diga para ele: nega esse nome ou você morre. Não precisa tanto, ele já está negando desde agora. Está negando desde agora. Está negando desde as pequenas coisas. Não tem compromisso com Deus desde as pequenas coisas. E não ter compromisso com Deus é negar. Não tem como você assumir Cristo, assumir sua palavra, sem que você tenha compromisso, né? Você vê a palavra de Deus, você sabe que é por aquele caminho que você tem que ir, então você dá uma olhada e você faz o cálculo: bom, se eu for por aí, o certo é ir por aí, mas se eu for por aí eu vou perder. Então deixa eu dar uma melhorada nesse evangelho aí, deixa eu dar uma releitura nessa Bíblia, porque eu acho que isso aí pode ser flexibilizado. Cumprir isso aí tudo é complicado, eu vou trazer um ônus pesado para mim, né? Essa menina, essa jovem rainha Esther, ela assume o ônus todo, ela leva o pacote todo para casa. Ela diz: olha, se for para morrer, eu morrerei. Eu vou cumprir meu ministério, eu vou honrar o meu chamamento, eu vou honrar a minha vocação. E aí ela entende o que muito crente não está entendendo. Conceito de vida do mundo, irmãos, são momentos de glória aqui, são momentos de alegria aqui, é ser aplaudido aqui, é ser ovacionado, é ser abraçado, é ser reconhecido aqui. Isso é o conceito do mundo. Se tornou bem comum para muitos cristãos carnais, cristãos mundanos. Eles fazem tudo para ter alguns momentos de glória, né? Essa menina estava colocando tudo a prêmio. Tudo a prêmio. Eu sei que eu posso perder desde a coroa até a minha vida. Aí você não tem como, com base nisso aqui, não viajar pela história bíblica, vendo o testemunho de todos os santos profetas, né? Que nesse igual compromisso foram até o fim, pagando inclusive com a própria vida. A maioria dos profetas, um número muito grande deles, morreram por causa do seu compromisso com a palavra, dizendo a seu modo exatamente isso: não vou me curvar, não vou aceitar isso, não vou me prostrar diante dessa situação, não vou obedecer essa lei absurda, não vou seguir por esse padrão que a sociedade fixou aí para afrontar a Deus, vou desobedecer abertamente aquilo que é pecado aos olhos de Deus. Não tem como você não pensar em homens como Isaías, que já na sua idade de velhice foi cerrado ao meio, teve morte cruel, cerrado ao meio por ordem do perverso rei Manassés. Não tem como você não pensar no profeta Jeremias, que se posicionou até pagar com a vida apedrejado lá no Egito. Não tem como você não pensar em homens como o apóstolo Paulo, que poderia negar a sua fé e terminar a sua vida como um cidadão romano, tendo uma qualidade de vida top, chique no último, como dizem por aí, né? Mas ele disse: não, eu não tenho a minha vida como preciosa. Quando colocam para ele que vai para Jerusalém, está em Atos capítulo 20, que ele vai ser preso, vai acontecer com ele o que aconteceu, ele disse o seguinte: olha, eu não tenho em nada a minha vida por preciosa.
contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Esse é o conceito de vida para o verdadeiro cristão. O conceito de vida para o verdadeiro cristão é causa cumprida, é missão cumprida. Esse é o conceito de vida de um salvo. Qualidade de vida para nós, em última análise, é viver aquilo que Deus na eternidade tinha para mim. Já tinha desde a eternidade. É quando pela fé, pela graça, eu sou conectado àquilo que já estava na eternidade. Pela fé, pela graça de Cristo Jesus, eu sou linkado a isso. Então não há satisfação para o crente a não ser essa. Eu estou vivendo o propósito que Deus em Cristo tinha para mim desde a eternidade, e Ele prevalecerá de eternidade em eternidade. Cumpriu o propósito. O que essa moça coloca aqui é o seguinte: eu vou cumprir. Eu vou ao encontro. Que mensagem que ela passa para nós. Ela está dizendo muita coisa aqui que realmente o tempo não dá, e as nossas palavras também vão faltar, né? A verdade é essa, né? Mas ela está dizendo muita coisa. É como um código que quando ele é decifrado do Espírito Santo, a palavra está revelada aqui nos 66 livros. Mas se o Espírito Santo não for com você, você vai ler, e ele não te ilumina com relação a ela. Então o Espírito Santo vai te mostrando, você vai vendo a quantidade de verdades que ela está dizendo aqui. E dessa imensidão de verdades, a gente entende também ela dizendo o seguinte: eu vou ao encontro de todos os justos. A minha sorte vai ser a mesma sorte de todos os justos, que acabam com ônus. Se eu tiver que ir até a última consequência, que é a morte, eu não quero ter uma sorte diferente dos outros justos. A minha porção será a mesma deles. Assim pensaram todos os homens de Deus que se posicionaram na história da humanidade contra o pecado, contra a impiedade, contra a perversidade. Todos eles pensaram: não, o meu compromisso é agradar a Ele, e eu vou pagar todo o preço que eu tenho que pagar, porque a minha sorte não pode ser diferente da sorte de todos os salvos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele também fala disso. Se um morreu por todos, logo todos o quê? Morreram. Não tem jeito. Ele aponta para Cristo. Jesus também vai colocar para os seus discípulos: não é um servo maior do que o seu Senhor. Irmãos, nós estamos entrando no novo terreno para a igreja brasileira, em que muitos vão cair fora mesmo, porque eles estão sendo colocados contra a parede para falar a verdade, para assumir a verdade, e muitos vão se acovardados por causa do medo, por causa da perseguição, porque a conta vai aumentar cada vez mais para quem fala a verdade. A conta vai aumentar cada vez mais. E nós vemos o testemunho dessa jovem. É profundo o comportamento dela em sua mensagem. Minha sorte é a sorte comum a todos os salvos. Não é? Isso que o crente entende. Eu não estou aqui para ficar bem com as pessoas e mal com Deus. Isso não quer dizer que o crente é de graça um antissocial. Não. Se eu posso ser simpático, eu posso ser carismático, eu posso ser sorridente. A Bíblia diz que os apóstolos caíram na graça do povo e o Senhor ia acrescentando aqueles que haveriam de se salvar. Não é? Se é possível ser isso, eu vou ser. Mas não vai ser possível ser isso para sempre. E à medida que a volta do Senhor Jesus se aproxima, o mundo vai se tornando cada vez mais enraivecido contra o Evangelho, cada vez mais enraivecido contra a palavra de Deus. O diabo ele vai colocar cada vez mais ódio no coração das pessoas contra a palavra de Deus. E aí quem é que vai estar na berlinda? O homem de Deus. Quem é que vai estar no enfoque de uma sociedade que diz o seguinte: olha, esse é o padrão, curve-se, prostre-se, né? Bom, a injustiça tem que se cumprir e você fique calado, porque estava ali uma injustiça, né? Uma sentença de morte contra o povo de Israel, era para aniquilar todo aquele povo, e todo mundo concordando. Você quer que lembremos um fato que está acontecendo na nossa sociedade, e todo mundo aceitando? Só para você entender que quando o anticristo vier, o mundo vai se curvar diante dele, sem muita dificuldade vai aceitar o 666, só para você entender.
A sociedade brasileira, na pessoa das mães, dos pais, dos adolescentes, dos jovens, estão concordando com o assassinato e batendo palma, escrevendo mensagens. Ainda bem que mataram, ainda bem que mataram, esquartejado e sem anestesia. A sociedade brasileira está fazendo isso. Os padrões, estava ali uma sentença de morte contra um povo inocente, e a sociedade persa toda festejando. O rei Assuero estava em banquete, numa exemplificação do que é a conduta da sociedade sem Jesus, esvaziada dos seus valores, dos seus princípios. Enquanto o decreto de morte estava ali sobre aquele povo, o rei Assuero com Amã e a sociedade persa estava em festa para comemorar o genocídio, a morte de toda uma nação. É facinho o povo aceitar o mal, o povo aceitar o pecado, principalmente se tiver vantagens, né? Como Amã ofereceu vantagens para o rei. Então, se oferecer vantagens para o povão, o povo concorda com o mal, o povo se vende. É nesse cenário que o anticristo vai vir, né? Então, um exemplo. Você sabe o que é o aborto? As pessoas falam, a menina de 11 anos abortou, daquele menino que estava na 22ª semana já, né? Não poderia abortar de jeito nenhum. Ela abortou. Que legal, muita gente escreveu, eu vi nas postagens, adolescentes, jovens, mães de família, pais, parabéns, que bom que ela não vai sofrer. Não corria mais risco, nem ela, nem a criança. Você sabe o que é o aborto? Vou repetir aqui. O aborto é a sentença de morte contra alguém que não fez mal nenhum, contra um inocente, um indefeso, que não pode reagir. E essa sentença de morte é o seguinte: se fosse pelo menos um tiro na cabeça do inocente para acabar com ele logo uma vez, se fosse uma dose letal, seria muito mal. Mas antes fosse isso do que o que é. O aborto é você matar sem anestesia e esquartejado, tirando um pedaço, a pessoa viva ali, pedaço por pedaço, de alguém vivo. Totalmente vivo. Tira pedaço. O decreto é o seguinte: mate sem anestesia, esquartejando ele, tirando pedaço por pedaço com fórceps ali. E a sociedade? Isso. Você está entendendo por que o homem de Deus não pode se curvar? Você vai sendo acostumado com pequenas doses de maldade, você vai sendo treinado. Se você for acostumando, daqui a pouco você está sendo segundo a imagem e semelhança do próprio diabo. Daqui a pouco você está parecidinho com ele. É a mesma coisa do crente. A maneira que ele vai se santificando, buscando a palavra de Deus, ele vai crescendo, se tornando cada vez mais conforme o caráter de Cristo. Essa é a vontade de Deus. Mas o homem natural, à medida que ele vai se aprofundando no pecado, ele vai se acostumando com o mal, com a maldade, até ele atingir a imagem e semelhança de Satanás, porque é para a eternidade, para o inferno que ele vai. Está com ele para sempre. Infelizmente é isso, né? Então, Esther se levanta contra aquela sentença de morte, contra aquela situação, contra a impiedade transbordante naquela sociedade. Irmãos, a minha maior preocupação hoje é exatamente com o perigo da aceitação do mal. É quando o mal, de alguma forma, é conveniente. Quando as propostas te compram ou estão aí para tentar te comprar, né? É com o engano gradativo, lento, com o processo do engano, passo a passo, e as pessoas vão aceitando, até o ponto de você ver crente concordando. Tem crente que concorda com a desgraça do aborto, tem pastor que concorda. Ele não percebe que o processo do engano foi tomando conta do coração dele. Tem crente que concorda com o crime, concorda com o ladrão, né? Concorda com o ladrão na presidência, por exemplo. O processo do engano foi crescendo, prosperando, e ele defende tudo aquilo que é contra Deus, né? Eu estou preocupado com isso. Crente que é capaz de concordar com alguém que patrocinou o assassinato de milhares de cristãos nos países comunistas, derramou sangue cristão ao patrocinar ditaduras, países que perseguiram e mataram os cristãos. E tem crente que concorda com esse ladrão na presidência. O processo do engano
foi sendo trabalhado. Né? Concorda com o aborto, concorda com a destruição da família. O processo do engano foi sendo trabalhado. É nesse contexto que Deus está chamando a igreja brasileira nesse momento e perguntando: aonde estão mulheres com o espírito de Esther? Vocês não vão falar nada não? Vocês não vão se posicionar não? Aonde estão homens com o mesmo espírito de Mardoqueu? Vocês vão se vender mesmo diante de tanta maldade que está acontecendo aí? Vocês vão ser sal e luz? Ou vocês vão ser apenas mais um rosto da multidão? Vocês vão ser a referência? Ou vocês vão deitar na vala comum da depravação? Que Deus, Ele possa nos perseguir com esta palavra, a palavra desta jovem rainha, de há 2.500 anos atrás. Se eu morrer, eu morrerei, mas eu vou me posicionar. Eu vou abrir mão do que eu tiver que abrir. Eu vou perder o que tiver que perder. Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento, curvasse a sua cabeça. O que é que você ainda não entregou e precisa entregar para que você seja usada por Deus? Tem quanto tempo você está ouvindo a palavra de Deus? O que é que você ainda abraça? Quais são os seus valores que você acha que são valores que você não abandona eles, porque você tem medo de ter prejuízo? O Espírito Santo desta noite está liberando graça da parte do Senhor Jesus, para que você saia da condição de indiferença, de ser mais do mesmo, para ser referência. Veja o que Deus quer fazer: sair da indiferença para ser referência. Guarda essa palavra. Esther, ela sai da indiferença para ser referência. É o que Deus quer para a sua vida, meu irmão, minha irmã. É o que Deus sempre quis para o seu povo ao longo da história. É o que Deus fez com o seu povo ao longo da história, pela sua palavra, mudando e moldando o caráter do seu povo para que eles pudessem, na sua época, na sua geração, na sua família, no seu tempo, ser o que eles foram. E Deus quer que você, agora nesse século, no século 21, diante de todos os desafios, você possa abrir o seu coração nesta oração e dizer para Ele: Senhor, me muda, me liberta, sonda-me, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, tem misericórdia de mim, entra com tua palavra no meu coração e vê o que é que está acontecendo com esse coração, se eu estou concordando com o mal, se eu estou defendendo o mal, se eu estou aplaudindo, se eu estou me vendendo para o mal, se eu estou negociando valores, porque eu tenho simpatia com o pecado, tenho simpatia por alguém que está vendido para a maldade, e eu tenho simpatia, então me liberta, me limpa, me purifica, me levanta, Senhor, nessa hora em que a minha pátria, o Brasil, precisa tanto de exemplos. O Brasil precisa tanto de mulheres que sejam não a indiferença, mas a referência. O Brasil precisa tanto de homens nesse momento, como Mardoqueu, que também não sejam a indiferença, mas sejam a referência. Nós oramos, Senhor, nós suplicamos pela nossa nação. Tem compaixão, Senhor, reverte o decreto de morte que o nosso Supremo Tribunal Federal decretou contra a nossa nação. Reverte, Senhor, tem misericórdia. Anula, Senhor, o decreto de morte que autoridades que se corromperam decretaram contra o nosso povo. Tem misericórdia, Senhor. Transtorne loucura, meu Pai. Transtorne loucura os conselhos de Amã, Senhor, contra a nossa nação. Transtorne loucura os conselhos de